Pessoal, então vamos falar hoje, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou colaborador da casa e a gente vai falar hoje sobre os ciclos da vida. São coisas que a gente vivencia todos os dias, ouve falar de todas as formas, todo mundo tem sempre uma explanação diferente para a gente, mas a gente precisa exercitar um negócio, uma única coisa, que faz toda a diferença no final. Na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 13, versículo de 1 a 8, a gente tem: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo é cíclico. E nisso, a gente vai observar hoje aqui, brevemente, sobre os ciclos, as experiências, as provas que os ciclos nos trazem, as renovações, e no final a gente vai fazer uma experiência guiada. Vamos tentar exercitar isso um pouquinho. Então, vocês já se perguntaram qual o propósito da gente na Terra? Será que estamos aqui só para poder nascer, comer, beber, trabalhar, conseguir uma casa, casar, ter filho e esperar a morte chegar? Quantas vezes nos sentimos presos a problemas que se repetem? Situações difíceis, desafios que parecem não ter fim. É aquela coisa interminável. Meu Deus, isso nunca acaba. A vida é feita de ciclos. E entender esses ciclos é fundamental para avançarmos, porque certos padrões se repetem. Por quê? Porque eu vejo sempre isso da mesma forma? Porque isso sempre acontece comigo? Porque dessa forma? Porque fulano sempre faz isso comigo? Porque eu saí desse lugar e fui para outro e os mesmos problemas acontecem? E as pessoas ao nosso redor? Porque algumas parecem ter mais sorte que a gente e não fazem nada por nós. Parece que não olham para a gente, porque não tem piedade. Não é isso que nos vendem, a ideia de que devemos ser piedosos, amar ao próximo, respeitar ao próximo? E esses questionamentos, quando a gente começa a passar por eles, quando isso dói na gente, é porque a gente já está começando a dar aquele ciricutico. Poxa, isso aqui está esquisito, eu não aguento mais esse repeteco. E a gente começa a questionar. O problema é que quando a gente questiona demais, a gente não observa, que é o importante dessa história, a gente começa a achar que a culpa é sempre dos outros. Mas a gente não olha para a gente. A gente não olha aquilo que nós estamos criando na nossa vida. Bom, então, tendo essa entrada, vamos falar dos ciclos. Eu fiz uma colinha, porque... na verdade são várias. Eu vou pincelar. A gente aprende que as dificuldades que enfrentamos, muitas vezes são reflexos das nossas próprias escolhas, ou das consequências dos nossos erros. No entanto, é comum atribuir a culpa aos outros, enxergando-nos como vítima das circunstâncias, em vez de reconhecer nossas responsabilidades sobre aquilo que vivemos. Quando estamos em uma fase positiva, a gente raramente nos preocupa com um possível fim. Parece que a gente vive sempre naquela situação do felizes para sempre, né? E que ele nunca vai acabar. Acontece que quando a gente está naquela coisa do felizes para sempre, a gente fica meio num torpor.
E tem um ditado que fala assim, tem um amigo que falava um ditado que falava assim: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. E eu acho que essa frase, ela é perfeita para demonstrar a ciclicidade da vida. E aí, a gente observando essas questões, a gente olha e observa ao nosso redor. Primeiro, aonde a gente está envolvido, no mundo que a gente está envolvido, no universo que nós estamos, nas galáxias e tudo, tudo é cíclico, tudo. Ciclo da água, o tempo, começa às 0 horas e termina 23h59. Logo na sequência, 0 horas, 23h59, nunca se acaba. A Terra gira em torno do Sol e faz uma rotação em volta dela. É cíclica, é o tempo inteiro. A Lua faz isso. A nossa galáxia dá a volta dentro nosso sistema solar dá a volta dentro da galáxia. E a nossa galáxia também faz uma dança rotacional cíclica em volta de outras galáxias no nosso universo. Nossos aniversários, né? Todo ano temos aniversário. A diferença é que cada vez a gente vai ficando mais velho. Mas bom, e aí com esse pensamento todo, a gente vai percebendo que essas experiências, esses ciclos, são repetitivos tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. E os ciclos se manifestam nas diversas áreas da nossa existência, como a gente acabou de ver, e ele pode representar na nossa vida como se fosse algo novo, um relacionamento, um emprego, uma conquista. Como eu tinha falado, né, no início tudo parece perfeito, mas logo surgem desafios inesperados que faz a gente se questionar, se perguntar, se observar. E aí, vamos pegar alguns exemplos desses ciclos que a gente enfrenta. Por exemplo, no antigo emprego, você tinha dificuldade de se relacionar com o seu chefe, devido a muitas cobranças. Ao mudar de emprego, acreditando que essas cobranças não mais ocorreriam, você percebe que o novo chefe apresenta comportamentos semelhantes ao anterior. Isso pode levar à sensação de injustiça, perseguição e fazendo com que você considere a mudança novamente de emprego ou até esperando o comportamento do seu chefe. Outro exemplo, você sempre sente que você não recebe o reconhecimento que merece no ambiente familiar. Desde a infância, tem a sensação que seus pais ou irmãos não valorizam suas conquistas. Quando cresce e começa a se envolver em novos grupos sociais, como amizades ou mesmo relacionamento, percebe essa sensação de ser ignorado ou subestimado e esses ciclos continuam se repetindo, essas experiências se repetem na sua vida. Você troca de amigos, troca de círculo social, muda de clube, muda de grupo, mas aquela situação sempre acontece. Um outro bastante comum. Você inicia um relacionamento amoroso. Com o tempo, percebe que os problemas constantes de comunicação e falta de atenção do parceiro começam a te perturbar. E aí você decide terminar a relação. Acredita que vai encontrar uma nova pessoa, que essa outra pessoa vai ser maravilhosa. Vai chegar e ser o príncipe encantado ou a princesa encantada. Só que, na verdade, nós somos o sapo da brincadeira. Quando a gente não começa a arrumar interno, a gente acha os mesmos problemas nas pessoas. Mas o que a gente percebe com todos esses exemplos de dificuldades? E olha que esses são simples, tem coisas muito mais complexas. Alguns ciclos são fáceis de perceber, mas outros estão tão enraizados em nossa origem que se tornam difíceis de identificar. Eles podem se confundir com aspectos mais profundos da nossa identidade, mas também oferecem oportunidades de crescimento, adaptação e transformação. Fugir de um negócio, isso aqui é bacana. Isso aqui é de um livro psicografado pelo Chico, que está, acho que é Caminho, Verdade e Vida. Tudo tem seu tempo de apogeu. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos, o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela, novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Sempre trazendo a ideia, de fato, daquela coisa cíclica. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Isso aqui está escrito no túmulo de Kardec, no cemitério de Père Lachaise. Ó, treinei para falar esse nome. E ainda falei errado, mas tá bom. Bom, legal.
Então a gente sabe que tem os ciclos. E nos ciclos a gente tem ciclos bons e ciclos maus. E o que eles trazem para a gente? Obviamente, experiências. E essas experiências, como é que elas são? Então, repeteco. Aprendemos que as dificuldades que enfrentamos muitas vezes são reflexos das nossas próprias escolhas ou das consequências de nossos erros. Desculpa. A vida segue um fluxo contínuo de ciclos que se repetem, trazendo consigo novas oportunidades de aprendizado. Cada ciclo nos desafia a evoluir, apresentando lições que, quando bem compreendidas, nos ajudam a romper padrões limitantes e a seguir para novas fases com mais sabedoria e equilíbrio. Vocês já perceberam como funciona a estatística? Ela sempre utiliza o histórico. Ela sempre busca o histórico, o primeiro registro. Então, por exemplo, plantação. O cara vai plantar milho em agosto. Ele sabe que todos os anos teve um processo que se repetiu. Então, em janeiro, ele foi lá, comprou a semente, viu que estava chovendo, adubou a terra, preparou e tal. E ele foi observando todos os anos que ele ia fazer o plantio, ele observava o que acontecia. Então, ele foi aprendendo com o tempo tudo aquilo que ele precisava fazer para que ele tivesse uma excelente colheita. Na nossa vida é da mesma forma. A gente precisa observar o nosso passado, a nossa história, as nossas experiências passadas, para conseguir encontrar a melhor forma de experienciar as situações. E o que a gente aprende em cada ciclo? Toda experiência traz um ensinamento, obviamente. Nos momentos de crescimento, aprendemos sobre o compromisso e a confiança. Nos desafios, fortalecemos nossa resiliência e paciência, e nas mudanças descobrimos a importância do desapego e da adaptação. Se não reconhecemos a lição que cada situação traz, continuamos presos aos mesmos padrões. É óbvio, né? A gente já sabe disso de cor salteado, a gente vivencia isso. Mas é bom a gente trazer à luz do nosso entendimento agora, a gente observar isso de uma forma clara, né? Bem colocada na nossa frente, por mais que a gente já domine a informação. E como a gente quebra esse padrão repetitivo? Se os desafios em nossas vidas parecem recorrentes, é porque ainda não há algo que precisa ser aprendido. Relacionamentos difíceis podem nos ensinar sobre amor próprio e limites. Problemas financeiros podem nos mostrar a necessidade de organização e planejamento. Conflitos familiares podem revelar a importância da comunicação e do perdão. Identificar padrões nos permite fazer escolhas diferentes e criar novos caminhos. Aquela história de observar o que a gente já passou. Se é uma história nova, obviamente a gente não vai ter o histórico, mas nós já vamos ter noção do que precisamos fazer. E o papel das emoções nesse aprendizado, nessas experiências? Importantíssimo. As emoções são bússolas que nos ajudam a compreender os ciclos. A alegria nos mostra o alinhamento que nos faz bem, enquanto o medo nos desafia a crescer. A frustração indica que algo precisa mudar. Quando ouvimos nossas emoções, conseguimos aprender mais rápido e com clareza. Então, vocês já observaram que durante uma experiência você sabe quando está repetindo uma coisa, não te causa uma sensação de estagnação? De estou parado, nossa, isso aqui já não aguento mais, vê esse mesmo problema, todo mês acontece isso, toda semana, e aquela coisa é cíclica e não para. Mas antes da gente reclamar, o que a gente tem que fazer? Observar. A gente tem que olhar para trás, como é que é? Por que isso me incomoda? Observa o seu corpo fala. O seu corpo está falando com você, olha, isso está me incomodando tanto. Ou, anda para frente, vai, está espetando lá você, vai, anda, vai, faz alguma coisa. E quando a gente está sintonizado com o nosso ciclo, com a nossa experiência vivida, a gente tem alegria. Fala dentro da gente, grita dentro da gente, aquela coisa, você fala, nossa, que prazer em fazer isso. Mas eu tenho um prazer em conversar com as pessoas, em ajudar o próximo, em cuidar da minha mãe, em passar roupa, sei lá. A gente precisa observar os nossos
sentimentos, o nosso coração. Como é que eu transformo aprendizagem em crescimento? Bom, para evoluir dentro de um ciclo é preciso reconhecer os padrões, é o que eu falei agora, observa eles, que se repetem, refletir sobre o que cada experiência nos ensina e a mudar nossa forma de agir. Aceitar que tudo tem um propósito e nos ajuda a confiar no processo e a seguir em frente com mais consciência. Os ciclos da vida não são aleatórios. Não são. Eles são oportunidades de transformação. Quando aprendemos a identificar seus padrões e extrair suas lições, conseguimos avançar com mais leveza e romper limitações. Nada é por acaso. Não existe uma folha que caia sem a vontade de Deus. Por mais que a gente ache que não tem ligação A com B, C com D, tudo está interligado. Isso também é um livro bem legal, isso chama Páginas da Fé. É um monte de pequenas mensagens de Chico Xavier e Carlos Bacelli. São reflexões em torno da vida que prossegue triunfante, além da morte física, esclarecendo-nos quanto aos valores inalienáveis do espírito, que precisamos amealhar à custa da renúncia e trabalho, de estudo e perseverança, de sacrifício e amor, através das múltiplas existências. Renúncia e trabalho, perseverança, sacrifício. Aí a gente fala, poxa, como é que eu passo, como é que eu venço um ciclo difícil? Amor, perseverança, trabalho, dedicação. Então, nos ciclos, a gente sabe que existem esses ciclos e que a gente passa por experiências. E no meio dessas experiências, temos as benditas provas. A vida nos desafia constantemente, seja por meio de grandes provas ou pela repetição de padrões recorrentes. Esses desafios não são castigos, mas oportunidades de aprendizado e evolução. A gente pode fazer uma analogia com a escola, que é o meio mais próximo e mais didático que a gente tem de entender o processo da vida. Todo mundo já ouviu isso inúmeras vezes, eu tenho certeza. De novo, é sobre observar. Talvez o que eu estou falando aqui vocês já estão carecas, e obviamente eu acredito que sim, carecas de saber. Mas a questão é, coloque um novo enfoque sobre o que a gente tem, sobre o que a gente vê. Então, sobre a nossa vida, né? Então, a gente, nessas provas, a gente tem, vamos falar assim, o repeteco das provas, das experiências, que às vezes aquela coisa que não tem fim, aquela fica ciclicamente passando pela nossa vida toda semana, todo mês, de 15 em 15 dias, de 6 em 6 meses, de tempo em tempo, se repetem ciclos enquanto a gente não aprende eles. E nós temos as provas. Agora, como é que a gente identifica um do outro? Agora eu volto para a cola. Como é que eu sei, como se caracterizam as provas e as repetições dos ciclos? Vamos lá. As provas são desafios intensos que surgem para testar a nossa maturidade. Eles são intensos. Compreensão e capacidade de superação. Muitas vezes aparecem de forma inesperada, nos levando a questionar nossa força emocional e nossa resiliência diante das dificuldades. Nesses momentos exigem que façamos escolhas difíceis, enfrentamos os desconhecidos e desenvolvamos o autoconhecimento. As provas testam a nossa paciência e persistência, nos forçando a sair da zona de conforto para encontrar novas soluções. Pode se manifestar na forma de uma grande perda, como a morte de alguém querido ou o fim de um relacionamento significativo. Também pode aparecer como um fracasso profissional, uma traição ou desafios financeiros e de saúde, aquelas coisas difíceis. Fala, meu Deus, por que eu? Como é que está acontecendo isso comigo? Preciso me observar. Olha, eu preciso entender, eu preciso dar um stop na minha vida e deixa eu ver o que acontece aqui comigo agora. Por que isso? Apesar de serem passageiras, sua intensidade pode nos transformar profundamente.
Aqueles que enfrentam as provas com sabedoria conseguem seguir para um novo ciclo com mais preparo e consistência. E a repetição dos ciclos? Então a gente sabe que as provas são intensas, firmes, difíceis, exigem da gente muita força de vontade e persistência. Os ciclos. Quando um desafio retorna várias vezes ao longo da vida, significa que há um aprendizado ainda não assimilado. Óbvio, né, gente? A vida tende a nos colocar em situações semelhantes até que possamos enxergar os padrões e mudar nossa forma de lidar com eles. Esses ciclos repetitivos podem causar uma sensação de déjà vu, como se estivéssemos revivendo o mesmo problema em diferentes contextos. Embora menos intensas do que as provas, as repetições podem gerar frustrações e um sentimento de impotência, tornando-se indicativo de que algo na nossa postura precisa ser modificado. Algumas pessoas, por exemplo, enfrentam continuamente o mesmo tipo de relacionamento tóxico. Estou com aquela pessoa, tá bom. Eu estou naquele emprego que eu não gosto, isso me dá uma falta de prazer de estar lá, eu não aguento, aquilo me dói, me incomoda, mas eu não faço nada, eu estou cômodo. Eu ganho meu salário, faço minhas coisas e está tudo bem. Ou então, eu quero muito um emprego, mas, ele está ali, mas eu estou tão bom aqui, deixa eu vou ficando, eu vou levando, eu vou fazendo isso. Não corro atrás, não faço a persistência de me melhorar para que as coisas possam acontecer. Então, se não identificarmos a raiz do comportamento ou crença que nós geramos, ela continuará voltando. De forma sutil ou intensa, até que possamos compreendê-la e transformá-la. Então, vou colocar aqui de novo, eu fiz uma colinha melhor aqui, com um quadrinho, mas eu acho legal. Como é que a gente identifica, então? Em relação à intensidade. Da prova é alta, da repetição é moderada e baixa. Da frequência das provas é eventual, ocasional. Das repetições, recorrentes. Do propósito das provas é testar a força e o nosso amadurecimento. Já das repetições, é ensinar algo que não foi aprendido. Então a gente tem que estar sempre antenado com a nossa vida. Sensação gerada das provas, de dor intensa e necessidade de superação. Já das repetições, é a frustração por enfrentar o mesmo problema. E como que eu supero as provas? Enfrentando a crescer com o aprendizado, observando o aprendizado, que aprendi onde? Nas repetições, identificando padrões. E como é que eu faço para superar as repetições? Identificando padrões e modificando comportamentos. Então, uma está ligada à outra. Vamos falar que essas repetições dessas experiências, elas são preparatórios para a prova final. E não necessariamente significa que será uma prova final, que às vezes pode ter 2, 3, 4 provas, aí a gente repetiu e tomamos lá uma recuperação, e fomos mal e tomamos uma recuperação, e aí a gente chegou naquele nível. Beleza. Então, como eu tinha falado, a observação é a primeira forma de encontrarmos uma saída para o nosso problema, para os nossos ciclos. E aí, o primeiro passo é a autoconsciência. A gente pergunta, o que essa experiência está tentando me ensinar? Ao invés de eu resistir, de enxergar aquela dificuldade, aquela situação, eu preciso aprender com ela. Pequenas mudanças na forma de agir e pensar podem transformar completamente a maneira como vivemos os ciclos. As provas nos fortalecem. Quando nos tornamos conscientes dos padrões que regem nossa vida, temos o poder de romper o que nos prende e seguir adiante sem repetir os mesmos desafios indefinidamente. A vida não se trata apenas de sobreviver aos ciclos, mas de aprendê-los e transcendê-los. Agora tem duas passagens aqui bem legal
do livro Rumo Certo, aí eu fui em dois que um estava grifado e o outro eu fui lendo na sequência. Um é no capítulo 13, que fala também das provas. Sempre que tenhamos de alegar, enquanto na terra, provas e inibições, obstáculos e lutas que por vezes começam para nós no berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós. Por injunções da contabilidade divina, transportada de existência para existência, assim como na determinada conta é transferida de livro para livro, na contabilidade do mundo, conforme os débitos que assumimos. Nossas provas giram em torno disso. Transposição, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. À vista disso, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos imponha. Se lutas e empeços, conflitos e lágrimas não nos visitassem os corações, nosso espírito se deteria grateado na ilusão e na incipiência, ensombrado de ignorância e primitivismo. Agradecemos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. Rumo Certo, capítulo 14, Tribulações. Olha só, a gente pode imaginar que os ciclos, as repetições, é como se fossem um avião que saiu de um aeroporto e vai pousar no outro aeroporto, mas ele perdeu totalmente os aparelhos. Então ele decolou de um aeroporto e ele está indo em rumo a outro. Como ele não tem aparelhos, ele poderia se guiar pelas estrelas, mas está nublado. Poderia, se tivesse sol, poderia olhar para o sol e se direcionar. Então ele não sabe, mas ele traçou um caminho, ele saiu de um lugar e sabe que vai chegar no outro. Mas como ele vai chegar na cabeceira certa do outro aeroporto de destino? Ele vai ajustando a rota. Olha, eu passei por aquela cidade, o aeroporto ficava um pouquinho assim, então ele vira um pouquinho para a esquerda. Sobe um pouquinho, vira para a direita, desce, arruma, ajeita, até chegar e pousar direitinho. A nossa vida é a mesma coisa. As repetições, a gente vai enfrentando as situações e aquilo nos incomoda. Então a gente observa, o que eu fiz de errado na última vez que eu passei por essa mesma situação? Ou o que eu fiz? Poxa, eu acho que eu podia ter tratado melhor fulano ou ciclano, ou eu podia ter sido mais organizado nas minhas finanças, ou eu poderia ter cuidado melhor do meu corpo, ou eu poderia... Aí cabe a cada um. Então a gente vai acertando. Se a gente conseguir não repetir mais aquele ciclo, acredito que a gente aprendeu. Se a gente continuou repetindo e ainda fica exercitando coisas, é porque a gente não aprendeu e está tudo bem. Porque a única certeza que nós temos é que nós só viemos para cá para aprender a corrigir a nossa conduta, sermos pessoas melhores, ajustarmos o nosso coração, mais empatia, mais amor ao próximo. Então, a gente não precisa ficar desesperado em arrumar tudo para ontem. Deus deu o tempo certo e preciso para que a gente execute o nosso trabalho aqui na Terra. Não pense a gente que, olha, eu não ando de avião, então eu tenho medo de avião porque pode cair. Então eu pego e não vou usar o avião porque minha vida pode encurtar. Pode ter certeza. Se você tem medo de avião, medo de morrer de avião, achando que se voar vai cair porque ele vai interromper o seu ciclo que já foi projetado para você, pode ter certeza que está tudo errado. Porque se você tiver medo, pode ser que um avião caia na sua cabeça. Mas só vai na hora que ele quer. Mas nem o ganso, nem o pato morre na véspera. É o pato, né? Nem o peru morre na véspera. Nem ele. Todos têm a sua data de partida programada. Nossa encarnação é perfeita. E a renovação? Tem um outro livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, que fala: a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhamos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência. Burilamento da alma, né? Burilamento da nossa moral. Cada encerramento traz consigo a oportunidade de renovação.
No entanto, muitas vezes temos dificuldade em reconhecer quando um ciclo está se fechando e quando é momento de nos abrir para o novo. A transição entre o fim de um ciclo e o começo de outro pode ser desafiador, pois exige aceitação, desprendimento e mudança de mentalidade. O que na sua vida hoje já não faz mais sentido, mas que você insiste em manter por medo e apego? Aquilo que a gente falou anteriormente. Estou num relacionamento que não me traz nada, mas eu mantenho mesmo assim. Está cômodo, está tudo bem. Eu estou num emprego que não me traz prazer. Está tudo bem, está jóia. Essas dores que a gente vai sentindo nos causam doenças. Nos causam situações de incômodo que podem chacoalhar a nossa vida de uma forma que a gente nem imagina. E quando a gente resolve se mexer, a doença vai embora, as pessoas se movem em torno da gente, as situações acontecem de uma forma totalmente inovadora e a gente às vezes nem imagina por que aquilo está acontecendo. E a gente fala, nossa, minha vida mudou da água para o vinho. Mas teve aquele momento em que você pôs o pé para frente e resolveu enfrentar essa nova situação, de sair daquela estagnação que te fazia mal. E como é que eu identifico o fim do ciclo, então? Muitas vezes a vida nos envia sinais repetitivos. Desafios semelhantes se repetem. Pessoas reaparecem em diferentes contextos. E aquilo que antes fazia sentido, perde o brilho. Quando o propósito desaparece e a motivação se esvai, é um indicativo de que chegou a hora de seguir em frente. O fim de um ciclo pode se manifestar em diversas áreas da vida. Um relacionamento desgastado, um emprego sem propósito, ou até mesmo um hábito que já não faz bem. Insistir no que já se esgotou apenas prolonga o sofrimento. O processo de renovação. Como aceitar o novo? Então, bom, vou eu para a colinha. Então, como que eu aceito o novo, né? Como eu identifico toda essa situação? Então, a gente viu que tem a sensação de estagnação, a gente viu que gera um desconforto constante, os sinais repetitivos, a gente observa aqueles sinais repetitivos da nossa vida, perda de propósito e entusiasmo, a gente perde a paixão em fazer as coisas, aquilo que os nossos olhos brilham, a gente perde, aquilo se esvai, a gente se apaga. Exemplos de fim de ciclos, vai, eu que já falei, beleza. Vamos lá, como aceitar o novo então? O encerramento de um ciclo não significa perda, mas sim um espaço para algo novo. A gente tem que colocar isso na cabeça. Nunca é um fim, porque sempre no fim vai ter um começo de algo novo. Então eu preciso ter aceitação. Eu preciso estar de coração aberto, esperando, ter esperança, exercitar a esperança, aliás, que é imprescindível para a gente viver bem na terra, a esperança. Ter o desapego, exercitar o desapego. Aprendizado, a gente precisa, é outra das coisas que eu acho que assim, a gente acha assim, eu estou aprendendo, eu estou fazendo isso, eu estou errando, está acontecendo isso aqui, com certeza eu estou aprendendo alguma coisa, às vezes não. Às vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, as coisas estão acontecendo na nossa vida, a gente observa, a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente, por orgulho, não observa as situações. A gente simplesmente passa em frente, passa por cima, porque talvez vai mexer no nosso brio, porque talvez vai mexer no nosso ego. E nós somos pessoas, querendo ou não, egocêntricas. E isso não é ruim, isso é natural. Se ainda estamos encarnando aqui nesse planeta dessa forma, passando por essas experiências, é porque nós temos ainda essas características e está tudo bem. E outra coisa, além do aprendizado, é de novo, né? É estar aberto ao novo, é estar esperando, é sempre sem julgamento, sem maldade no coração. É aquela coisa de você olhar com olhos de criança.
E como é que eu sei que um novo ciclo ele está começando? Então eu sei, entendo as coisas, as características que eu preciso exercitar para aceitar o novo. Mas quando que ele começa? Bom, depois do encerramento de um ciclo, a renovação acontece naturalmente, como eu falei. Acabou um ciclo, o outro vai começar sem que a gente queira ou tenha programado. Então, uma nova vontade de explorar caminhos diferentes. Aquela coisa que te tira da cadeira, aquele ciricutico. Você fala, olha que coisa legal, deixa eu estudar isso, deixa eu buscar atrás, deixa eu conhecer pessoas, deixa eu conhecer culturas, deixa eu fazer, eu quero, a gente surge da gente, brota, brilha, nossos olhos brilham. Pessoas, oportunidades inesperadas surgem. Do nada, que não é do nada, aquele vem, vamos viajar na maionese aqui, vamos supor que você saiu de um processo depressivo, difícil de conviver, e do nada te surge a vontade de tirar fotos dos macacos da Austrália, sei lá, do nada, aquilo surgiu em você, algum motivo tem. E aí você, nossa, que vontade, eu vi na internet, os macacos da Austrália são maravilhosos, olha que bacana, eu tiro fotos, eu vou lá tirar foto dos macacos. Mas como é que eu vou lá? Não conheço ninguém e tal. Aí um belo dia, você está andando, conhece uma pessoa, cruza no trabalho, amigo e tal, surge o cara e fala assim, tudo bem? Que bacana, você é de onde? Eu morei na Austrália, eu tenho uma casa até hoje lá. Sério? O dia que você quiser ir, é só você falar, pode ir lá para minha casa, fica lá à vontade. Nossa, eu sou apaixonado com a Austrália, eu queria tirar fotos dos macacos. Os macacos? Puxa, eles moram do lado, vai lá, tira a foto a hora que você quiser. Aí você fala assim, o quê? Isso não é normal. Não, isso é piada, né? Como assim? Eu queria tanto tirar foto do macaco, do nada apareceu um cara que tem a casa que mora do lado do macaco. Nada é por acaso, é um novo caminho, é uma nova experiência. Mudança de mentalidade. Quer dizer, eu mudei o foco na forma que eu enxergava aquela situação. Se antes eu era rancoroso, depressivo, eu tinha as minhas dores, e eu mudei esse padrão, eu já estou preparado para passar para a próxima fase. Naturalmente, é tão natural, mas é doloroso, é difícil, dói, choramos, às vezes nos agarramos, não vai, ciclo velho, e o novo já está te puxando aqui, e você está grudado lá no outro, saí do foco, voltei, não. Paz interior e aceitação, de novo aceitação, a gente precisa aceitar. Quando tudo passa, sabe aquela frase, depois da tempestade vem a bonança? É bem isso, né? Quando você está no meio da bonança, depois que passou pelo olho do furacão, você faz assim, que bom, já passou, olha que legal, nossa, que coisa boba, que mentalidade idiota minha, olha o que eu fazia, que bobeira, às vezes você tem até vergonha das coisas que você fazia, mas essa paz de espírito só brota com a maturidade, essa paz de espírito só brota quando você está preparado para o novo processo. Não significa que o novo processo vai ser tão bom quanto foi o outro, ou tão leve, ou tão pesado. Ele vai ter outros problemas, ele vai ter outras situações, nós vamos experienciar coisas mais difíceis talvez, mas a gente só vai experienciar essas coisas difíceis porque estamos preparados. Tudo é a respeito da observação. A renovação acontece quando deixamos de resistir ao fluxo da vida e nos permitimos seguir em frente. Como aquele chama? Aquele filósofo importante, tradicional do nosso país, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida nos levar. Lógico que nós deixa do jeito de qualquer jeito. Deixa a vida nos levar, mas vai com segurança, vai com respeito, vai com amor próprio, vai observando cada passo que você está dando, para não se machucar e não machucar o terceiro. Observa sempre os seus passos. Vamos fazer uma experiência guiada? É algo rápido. Quem não quiser fazer, não tem problema.
É coisa tranquila. Ninguém vai voar para longe, eu prometo. Até porque não dá tempo. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo, qualquer coisa depois... Não? Tá bom. Aqui já tá. Pessoal, vamos fazer assim. Relaxados. Quem quiser fechar os olhos, feche. Quem não quiser, não precisa. Se concentrem apenas na minha voz. Fechem os olhos. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo lentamente, relaxando o corpo e a mente. Deixe as tensões do dia irem embora, como folhas levadas pelo vento. Este é um momento apenas para você. Agora, imagine-se em um espaço tranquilo, seguro, um lugar onde você se sente em paz. Pode ser um campo aberto, uma praia ao pôr do sol, ou até mesmo um jardim iluminado. Esse espaço é onde você pode se conectar consigo mesmo e com as respostas que já existem dentro de você. Agora pense em sua vida neste momento. Há alguma situação que parece se repetir? Algum desafio? Alguma dificuldade que já enfrentou antes? Talvez seja um padrão nos relacionamentos, nas emoções, na forma como reage a certas situações. Pode ser algo que te incomoda no trabalho, na família, ou na forma como se sente consigo mesmo. Observe isso sem julgamento, apenas perceba. Como esse ciclo tem se manifestado? Quais sentimentos ele desperta em você? Se precisar, visualize essa situação como um círculo, um caminho que você percorreu algumas vezes, passando pelos mesmos pontos, enfrentando os mesmos desafios. Agora que identificou esse ciclo, pergunte-se: o que essa experiência quer me ensinar? O que ainda não compreendi? Como posso agir diferente para quebrar esse padrão? Imagine-se olhando para essa situação de cima, como um observador. Como se pudesse ver toda a jornada, as escolhas feitas, os sentimentos envolvidos. Talvez esse ciclo esteja te ensinando a ter mais paciência, mais coragem. Talvez esteja te mostrando que é hora de impor limites ou de confiar mais em si mesmo. Não lute contra essas percepções. Apenas aceite e permita que a resposta venha de forma natural. Agora, visualize diante de você 2 caminhos. O primeiro é o ciclo repetitivo, que continua se fechando sobre si mesmo. O segundo é um novo caminho, uma nova escolha.
Sinta o peso do primeiro. Perceba a leveza do segundo. Você tem o poder de escolher um novo caminho. Respire profundamente e imagine que, ao expirar, está deixando para trás tudo o que não precisa mais carregar. Agora, visualize-se dando o primeiro passo nesse novo caminho. Se imagine vivendo a nova realidade, aprendendo com o que passou, mas agora tomando decisões mais conscientes. Sinta de coração, profundamente. Você é o criador da sua própria jornada. Respire fundo mais uma vez e, aos poucos, vá voltando sua atenção para o momento presente. Sinta o chão sob seus pés. Mova os dedos das mãos. No seu tempo, abra os olhos. Vocês acabam de dar um grande passo. O primeiro passo para quebrar o ciclo e transformar sua vida. A observação. Todo fim é um convite para um novo começo. Fé e equilíbrio em todas as direções.